do primeiro ano, vamos dar início a mais uma aula. Peguem aí, livro 2. Que bom, né? Chegamos ao livro 2. Nesse livro, o primeiro assunto de vocês em língua portuguesa é morfologia. Já vou adiantando que é um assunto ótimo, vocês vão se identificar bastante. Morfologia, gente, tem muito a ver com a formação da palavra, como a palavra se forma. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, para construir a casa, nós precisamos de alguns elementos, certo? Por exemplo, tijolo, cimento, areia, água, ferro. Isso tudo junta e forma a palavra. Aliás, e forma a casa. A palavra você vai precisar de alguns elementos também. E já já nós vamos saber o nome deles. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Comece módulo este vai agora. Porque entenda a ordem das palavras, importante e eficiente é para a comunicação a. Oi? Professor, acho que cortou. Mas não é um erro, foi proposital. Vamos ler. O que aconteceu com o texto acima? Você consegue identificar as palavras que estão cortadas? A língua se estrutura de maneira muito lógica. Além da estrutura frasal, que segue paradigmas e modelos de construção, as palavras também apresentam uma estrutura interna, unidades maiores que os fonemas e as letras, mas menores que as palavras em si. Diferentemente da sílaba, que não tem unidade de significado, os elementos mórficos traduzem informações sobre as palavras. Então vamos lá. Nesse caso, ele está falando que dentro da morfologia, as palavras elas não são formadas por letras e fonemas e sílabas. Isso nós vimos na fonologia, certo? Dentro da morfologia, ela é formada por elementos mórficos, ok? Os elementos mórficos, eles trazem significados, diferente de uma sílaba. Vamos lá. Se eu colocar aqui a palavra forma, você vai dividir forma. Se nós formos analisar for sozinho e ma sozinho, para a gente não tem sentido. Já na morfologia, eles não vão dividir como sílabas, e sim como os elementos mórficos, porque cada um vai possuir um sentido. Vamos ler esse poema. Forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa, forma. Será que é uma pegadinha? Não é. É totalmente proposital. Peguem aí, analisem e tentem fazer, separar só o que tem de semelhante em cada palavrinha dessa. Vamos lá. Observe como se dá a sua construção. O autor, por meio da repetição do radical, do acréscimo e mudança de prefixos, ressalta a transformação das palavras e a capacidade estrutural da língua. Então, vamos lá. Professora, radical, prefixo, o que é isso? Vamos entender. Para a primeira questão, respondemos. Você sabe qual movimento artístico apresenta características semelhantes às que constam no poema? Segunda questão. Qual é a palavra que serve como base para o poema? Terceira questão. Há um processo descrito no poema. Qual é esse processo? Quarta questão. Agora é sua vez. Construa um poema utilizando o mesmo princípio do poema de Juscelino. Então, vocês, na próxima videoconferência, nós vamos analisar as respostas dessa atividade. Seguimos então com o conteúdo. O conteúdo vai auxiliar muito nas respostas, tá? Então, assista o vídeo até o final. Vamos lá. Morfologia. No livro do primeiro bimestre, ao estudarmos os níveis de análise linguística, foram apresentados conceitos de morfologia e morfema. Vamos agora estudar os principais tipos de morfema que estruturam as palavras da língua portuguesa. Então, vamos lá.
Os morfemas, gente, eles são a parte da palavra que possui algum significado. E existe uma classificação entre eles. Por exemplo, lá na fonologia, nós vimos letra, fonema e sílaba, não é assim? Aqui nós vamos ver o morfema. O morfema é a unidade mínima da palavra que possui significado. É como se fosse uma sílaba, só que com significado. E ela não é separada como tipo vogal e consoante. Ela é separada de forma diferente. O significado de alguns morfemas, tá? Vamos conhecer agora os morfemas lexical. Dentro do morfema lexical existe o principal, que é o radical. O radical é aquela partezinha da palavra que dá origem a novas palavras. Opa! Vamos lá voltar no poema. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa. Qual é a partezinha aí que está comum entre todas essas palavras? Então, essa partezinha que não mudou e que deu origem a novas palavras, nós chamamos de radical, ok? Dica. Voltando para o assunto. Então, o radical, ele é a partezinha, o morfema, que dá origem a novas palavras. É muito importante que saibamos determinar o radical a partir de famílias de palavras. Na análise mórfica, família é um grupo de palavras de formação comum, com a mesma base significativa. O radical é o elemento que se repete. Gente, olha só, muito interessante ele utilizar o termo família. Só que você pode se deparar em algum momento da sua vida com o termo cognatas. Anotem aí, cognatas. Cognatas, C-O-G-N-A-T-A-S. O que são palavras cognatas? São palavras que possuem o mesmo radical, o radical da mesma família. Entenderam? Então vamos lá, olha só. Ele dá a família de T-E-M, de temor. Temor, destemido, temer, temente. Então nós temos aí o radical tem. Perceba que esse radical deu origem a novas palavras. Essas palavras fazem parte da mesma família, ou seja, elas são palavras cognatas. Próxima família que ele vai colocar é o do radical CABL. Cabelo, cabeludo, cabeleira, descabelada. Percebam que existe aí em negrito a partezinha da palavra que não muda em todas elas. Então, nós temos aí uma família de palavras do radical cabel. Esse radical dá origem a novas palavras e essas novas palavras, que fazem parte do mesmo radical, são chamadas de cognatas. Outra família: diferente, diferença, indiferente, diferir. Percebam que o radical difer, ele é responsável por formar novas palavras e essas novas palavras são chamadas de cognata. Essa família que possui o mesmo radical é chamada de cognata. Então, entendemos agora o que é o radical. Na próxima aula, vocês vão responder esta atividade, né? E nós vamos corrigir durante a videoconferência. E eu quero também que para casa vocês façam uma família, uma cognata, com o radical que vocês preferirem. Não sendo esses do livro, é claro, né? Pesquisem aí um radical e formem uma família, a maior que vocês conseguirem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.